Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um assunto de suma relevância e de bastante importância que vai edificar a sua fé, mas também vai fortalecer você para que você continue dentro do bojo da vontade de Deus, no escopo da vontade de Deus, no cerne da vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que apraz o coração do Pai. O tema que nós estamos subordinados neste vídeo é a missão que Cristo nos outorgou e o que nós precisamos fazer para cumprir esta missão, para que nós logremos êxito nesta missão tão relevante e tão importante, que é de fazer o ID do Senhor. Amém? E para isto eu quero usar um texto aqui do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 17, nós vamos ler a partir do versículo de número 9 em diante. Amém? Está escrito: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que seja um assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti e digo isso, enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria e plenitude. Eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. Aleluia! Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, exaltado, engrandecido e enaltecido seja somente o Senhor, aquele que era e que é e que há de vir em glória. Pai, tu és maravilhoso, tu és conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Senhor, derrama da tua paz nos corações aflitos, nos corações ansiosos. Jesus, que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e os nossos pensamentos em ti, Senhor. É o que te pedimos, que todo levante, toda tentativa ofensiva do inimigo de tentar paralisar esta obra, caia por terra agora, seja neutralizada agora pela autoridade, pelo poder do nome soberano do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, toma lugar de primazia, toma diretriz, faz a obra por meio de nós e através de nós para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. É o que te pedimos e oramos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um evangelho que traz aqui na sua biografia o registro sobre a vida do Senhor Jesus Cristo e os seus efeitos, ou por que não dizer, alguns dos feitos que ele realizou quando se encarnou e habitou neste mundo, caído, tenebroso, rebelado contra Deus. Este evangelho tem, na sua particularidade, apresentar Cristo como o Verbo de Deus, o Logo que estava antes da fundação do mundo com o Pai. E este mesmo Logos, ele se fez carne, habitou entre nós pleno de graça e de verdade. E vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Quando nós nos reportamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos que Mateus apresenta Cristo como o rei. E ali no prólogo ele traz a genealogia de Cristo. Esse Marcos propriamente apresenta Jesus como servo sofredor. Já o Evangelho de São Lucas apresenta Cristo como homem perfeito. E quando nós nos reportamos aqui para o Evangelho de João, ele traz a narrativa, na sua narrativa, apresentando Cristo Jesus como
o Filho de Deus, como o Verbo de Deus pré-existente, aquele que é antes de todas as coisas. Quando nós nos reportamos aqui para a oração sacerdotal de Cristo Jesus, aqui no capítulo 17, nós vemos aqui, a grosso modo, 3 pontos principais da oração de Cristo, que, primeiro ponto, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus intercede por ele mesmo. E Jesus aqui, ele fala da sua missão, Jesus fala da sua pré-existência como Deus e da missão que o Pai outorgou a ele de conceder vida a toda a humanidade. E Jesus também fala da vida eterna. E que a vida eterna é esta, conhecer a Deus como único e a Jesus Cristo que enviaste. E no segundo ponto aqui demarcado desta oração de Cristo, nós vemos propriamente a oração intercessora de Cristo por seus discípulos, aquele que era do mundo e que Deus havia tirado e entregado para o seu Filho, que é Cristo Jesus. E o terceiro ponto, nós vemos que Jesus Cristo ora ao Pai pela unidade dos seus discípulos, não somente dos que estavam ali no presente com Cristo, mas também por aqueles que haveria de crer na mensagem dos seus discípulos que estavam no presente com Jesus. Então, nesta noite eu quero falar com você sobre a missão que Cristo nos outorgou. Porque Jesus, ele nos tirou do mundo, do ponto de vista do sistema deste mundo, que é rebelado, que é um mundo que está contrário à vontade de Deus, em declínio espiritual, que é um mundo rebelado contra os princípios que regem o reino de Deus. E Cristo nos tirou do sistema deste mundo, das ideologias deste mundo, das narrativas deste mundo. Mas a Bíblia diz que Jesus nos deixou neste mundo, porque o texto diz, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. E Jesus continua dizendo, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Então Jesus, ele nos tira do mundo, como nós vemos aqui em João 15, a partir do versículo de número 19, a Bíblia diz, se vocês do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Então, nós não pertencemos a este mundo. Jesus, ele nos tirou deste mundo, nos deixou deste mundo com a promessa de livramento. Porque, embora nós estejamos neste mundo, nós temos uma promessa que rege a nossa vida. Porque Jesus diz, Pai, eu não rogo que os tire do mundo, mas que tu guarde do maligno. E ele diz, guarda-os no teu nome que me deste, se não vejamos, não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que seja um assim como nós somos um. Então, Cristo nos tirou do mundo, do ponto de vista do sistema deste mundo. E o segundo ponto, Jesus, ele nos deixou no mundo, no ponto de vista geográfico. E no terceiro ponto, Jesus nos enviou ao mundo, do ponto de vista pessoas, humanidade. Pois Jesus, ao ter nos tirado deste mundo e ter nos deixado neste mundo, Jesus, ao ter também nos enviado ao mundo, ele não nos mandou ao mundo de mãos vazias. Jesus, ele nos fez portador de uma mensagem das boas novas, aonde esta mensagem revela ao pecador a sua natureza, a sua condição de inimizade com Deus e a sua necessidade de ter um posicionamento de romper com o seu status quo atual para poder receber em si a vida de Deus. Então, nós, como os discípulos de Cristo, nós somos portadores de uma mensagem querigmática, uma mensagem cuja centralidade é a pessoa de Cristo, a obra de Cristo na cruz do Calvário. E nós precisamos levar esta mensagem para que todos sejam conscientizados da sua condição e da necessidade de aceitar a oferta de Deus que está em seu Filho. Porque João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esta é a mensagem. O texto continua dizendo que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo,
mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, primeiro ponto, Jesus, ele nos tirou do mundo, mas ele também nos deixou no mundo. Jesus nos enviou ao mundo. Quando diz Jesus tirou do mundo, do sistema deste mundo, que nós vivíamos debaixo, conduzido pelas narrativas deste mundo. Mas quando Cristo entra na nossa vida, ele quebra esses paradigmas e coloca em nós uma nova mentalidade, uma nova natureza que não está mais em conformidade com o sistema, com as narrativas deste mundo. Mas Cristo diz aqui no texto áureo que lemos, que ele disse, não roubo que os tire do mundo. Então Jesus nos deixou neste mundo, do ponto de vista geográfico. E no terceiro ponto, ele nos enviou ao mundo, porque o texto diz que, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então Cristo nos enviou ao mundo, não de mãos vazias, mas Cristo nos enviou ao mundo com uma mensagem. E isto significa dizer que nós somos portadores de uma mensagem. Nós somos portadores de uma missão de levar a mensagem ao pecador que está perdido neste mundo tenebroso, rebelado contra o sistema do reino de Deus. Então, nós somos portadores de uma mensagem, mas também foi nos otorgado uma missão. E nós precisamos cumprir esta missão, porque a Bíblia diz em Mateus 28, a partir do versículo 16, a Bíblia diz, após a ressurreição de Cristo, Cristo se apresentar aos seus discípulos, a palavra de Deus diz que Jesus disse para eles, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então esta mensagem do Evangelho é para todo mundo, sem exceção de pessoas. Mas para que nós cumpramos esta missão, logremos êxito nesta missão que Jesus nos otorgou, nós precisamos da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui eu já entro no segundo ponto. Para que nós cumpramos a missão de Cristo, que ele nos otorgou, pois ele nos tirou do mundo, nos deixou no mundo, nos enviou ao mundo, para que nós cumpramos esta missão e logremos êxito na mensagem que ele nos otorgou, porque ele nos fez portador de uma mensagem. Nós precisamos, para ter êxito, nós precisamos da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. E Jesus sabia muito bem disso. A palavra de Deus diz que após Cristo ter se encarnado, ter se tornado homem e maduro, e Jesus, ele começa o seu ministério, ele escolhe para si 12 discípulos, um deles não se converteu, que foi Judas, o traiu logo mais tarde, e a Bíblia diz que durante 3 anos e meio Jesus treinou os seus discípulos. Porém, a palavra de Deus diz que quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, a caminho de Emaús, se apresenta a Pedro. Quando os discípulos que foram a caminho de Emaús, que reconheceram a Cristo, no partir do pão, a Bíblia diz que eles disseram, porventura não ardia o nosso coração quando ele nos abria as Escrituras? E a palavra de Deus diz que imediatamente eles voltam para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, eles contam aos demais. Eles disseram, Pedro também já viu, Jesus apareceu para Pedro. E quando eles estão ali contando a narrativa, o que havia acontecido, a palavra de Deus diz que o próprio Cristo se coloca no meio deles e dá a paz a ele, a paz, shalom. E a Bíblia diz que eles ficaram assustados pensando que era um fantasma. E Cristo diz para ele, por que surge dúvida em vossos corações? E Jesus ali, Jesus mostra as suas feridas a eles, Jesus manda que eles apalpassem seu corpo, dizendo, vede que o espírito não tem carne e sangue como vede que eu tenho. E a Bíblia diz que Jesus pede algo para comer. E eles lhe dão um pedaço de peixe. Jesus se alimentou na vista dele, mostrando que, de fato, Jesus estava vivo. E a palavra de Deus diz que, a partir daí, Jesus começa novamente a abrir as Escrituras para eles. E a Bíblia diz que Jesus abriu o entendimento deles para compreender as Escrituras, desde Moisés aos profetas e aos livros de Salmos. E a palavra do Eterno traz a narrativa que Jesus começou a ensinar eles, dizendo que está escrito que o Cristo sofreria e que ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados, começando por Jerusalém até os confins da terra. E Cristo diz para eles
vós sois testemunhas destas coisas, envio sobre vós a promessa do meu Pai. Mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus sabia que para que os discípulos dele cumprissem a missão que estava proposta para os seus discípulos, eles precisariam mais do que informação, eles precisariam da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. Por isto, em Lucas, capítulo de número 24, a palavra de Deus registra Jesus dando essa instrução a ele, que eles eram testemunha, Jesus estava enviando a promessa, que estava uma clara referência ao Espírito Santo sobre eles, mas que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto viesse o poder de Deus, viesse o Espírito de Deus. Porque Cristo sabia que só informação não era o suficiente. E da mesma forma, não basta somente o conhecimento teológico para que nós façamos e cumpramos a missão de Cristo. Nós precisaremos de algo a mais. Nós precisaremos da revelação do alto para que nós cumpramos esta missão e levemos esta mensagem que o Pai nos fez portadores. E Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que Jesus fica com eles 40 dias após a ressurreição. E a palavra de Deus registra no livro de Atos, capítulo de número 1, logo no prólogo, a Bíblia diz que após uma refeição, Jesus torna a ratificar a instrução que havia dado a eles, que eles precisavam ficar em Jerusalém. Porque a palavra de Deus traz a narrativa que Jesus disse para ele: na verdade, João Batista batizou com água, tendo por base o arrependimento. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo quando Cristo dá esta instrução novamente a eles, ratificando o que ele já havia falado. A palavra do Eterno traz a narrativa que um dos seus discípulos perguntou para Cristo se era neste tempo que Jesus restauraria para si o reino de Israel. E Jesus repreende a eles dizendo: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai já projetou pela sua própria autoridade. E a palavra de Deus diz que Jesus diz para ele novamente: mas vós recebereis poder quando o Espírito de Deus vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e Judéia, até os confins da terra. E Jesus está aqui enfatizando que para que os discípulos cumprissem esta missão e transmitissem a mensagem que eles haviam sido feitos portadores, eles precisariam da graça e do poder do Espírito Santo. E da mesma forma, no presente século, nós continuamos na dependência da graça e do poder do Espírito Santo para que nós cumpramos esta missão que o Cristo vivo nos outorgou. Porque não basta somente conhecer intelectualmente, não basta somente conhecer filosoficamente, teologicamente. Nós precisamos conhecer a partir de um relacionamento, de uma revelação plena, a partir da experiência diária com Deus, para que nós conheçamos o propósito de uma forma personalizada na direção do Espírito, porque Jesus disse que quando ele viesse, ele nos faria lembrar de tudo quanto Jesus havia falado, mas também nos conduziria a toda a verdade. Então, para que eu e você logremos êxito na missão que Jesus nos outorgou, é preciso da graça e do poder do Espírito Santo de Deus. É preciso da dependência do Espírito Santo. É preciso submissão ao senhorio do Espírito Santo. É preciso que nós estejamos no lugar que ele projetou, na via que ele projetou, porque se nós estivermos dentro do cerne, do bojo, do escopo da vontade de Deus, pode ter certeza que a missão logrará êxito, a missão terá êxito, porque a palavra de Deus diz que quando ele viesse, ele nos conduziria a toda a verdade. Amém? Então, quando Cristo dá a instrução para os seus discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito viesse sobre eles, a palavra do Eterno diz que 50 dias após ressurreição de Cristo, Jesus já tinha ascendido aos céus, Jesus já estava sentado à direita da majestade. A palavra de Deus diz que 50 dias após a ressurreição de Cristo, os discípulos estavam em Jerusalém, no dia de Pentecoste. E a palavra do Eterno traz a narrativa que quando eles estão ali no cenáculo,
um som como de um vento impetuoso veio sobre o local que eles estavam. E sobre cada um deles foram repartidas línguas como de fogo, e sobre cada um repousou uma. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E cada um falava em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. E a Bíblia diz que judeu de 14 nações helênicas que estavam ali presentes na festa de Pentecostes. A Bíblia diz que neste dia que esses judeus estavam ali, quando eles ouvem o barulho, quando eles ouvem o som, eles correram para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que havia dois grupos. Uns diziam, como que estes homens iletrados falam na nossa própria língua materna, ou seja, na nação que eles pertenciam, que eles estavam morando. E outro grupo dizia, eles estão bêbados, eles estão embriagados. Porém, os discípulos que só tinham informação, os discípulos que só tinham conhecimento teórico. Agora a Bíblia diz que Simão Pedro, que havia negado a Jesus, que havia fugido no momento que Cristo mais precisou, agora este homem que era covarde se levanta cheio do poder do Espírito, cheio da graça de Deus, e começam a mensagem expositiva desde Joel até os livros de Salmos, explicando que tudo aquilo que estava acontecendo não era efeito de bebida, mas era o que havia sido profetizado pelo profeta Joel. E a Bíblia diz que ele explica a mensagem, e ele começa a introduzir a mensagem teocêntrica, cristocêntrica. E em resposta à mensagem, a Bíblia diz que os judeus de nações helênicas que estavam ali presentes, a palavra do Eterno traz a narrativa que o Simão Pedro nem precisou fazer o apelo. Pelo contrário, a Bíblia diz que os homens foram conscientizados pela mensagem. E a palavra do Eterno diz que eles começaram a perguntar aos demais apóstolos e a Pedro, dizendo, homens, o que devemos fazer? E aí agora Pedro entra com a mensagem. Arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e cada um de vós recebereis o dom do Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, o propósito para que nós cumpramos a missão que foi nos otorgada, nós precisamos da graça, nós precisamos do poder do Espírito Santo, como os discípulos de Cristo, os 12 apóstolos, que lograram êxito na sua missão, porque o poder de Deus e a graça de Deus estava sobre eles. E a mensagem que Pedro pregou, uma mensagem ungida do Espírito Santo, e houve um nível de resposta, e a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas se renderam ao senhorio do Senhor naquele dia. E a igreja perseverava na comunhão e no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Porque quando esta mensagem é transmitida pelo poder do Espírito e pela graça de Deus, o resultado é este: vidas sendo alcançadas. E da mesma forma, no presente século, Deus está à procura de homens e mulheres que estão com o coração disposto a se render à vontade dele e a cumprir o ID, e a cumprir a missão que nos foi otorgada. Não 0,5%, não 1%, mas 100% disposto para cumprir a missão que nos foi otorgada. Então, primeiro ponto, Jesus, ele nos tirou do mundo, nos deixou do mundo e nos enviou ao mundo. Segundo ponto, para cumprir a missão, graça e poder do Espírito Santo de Deus. E o terceiro ponto que nós precisamos para cumprir a missão que nos foi otorgado pelo Senhor Jesus, que é de ir ao mundo e levar a mensagem das boas novas que conscientiza o pecador da sua condição. Nós precisamos plenamente de unidade, porque a palavra de Deus traz aqui a narrativa em João 17, versículo 21 em diante, a Bíblia diz: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles, para que todos sejam um assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que seja um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Então Jesus traz aqui na sua oração o terceiro ponto, unidade, para que nós logremos êxito nesta missão.
Agora, a unidade que Jesus está se referindo aqui não é a unidade do ponto de vista que devemos acabar com as doutrinas secundárias para ficar somente com as doutrinas essenciais do cristianismo. Também não é unidade do ponto de vista que precisamos acabar com todas as placas denominais e constituir somente uma igreja congregacionais. Não é dessa unidade que Jesus está falando. A unidade que Jesus está se referindo aqui é a unidade de propósito em espírito e amor. É esta unidade que Jesus está se referindo. Porque quando a igreja se move num propósito que Deus projetou para ela, quando a igreja se move em espírito, num só espírito, em amor, a nossa missão ela alcança o seu ápice. A nossa missão alcança o seu apogeu, o clímax da sua projeção que Deus projetou. Porque Deus, ele nos projetou para lograrmos êxito nesta missão de fundamental importância. Mas para que nós tenhamos êxito, nós precisamos deste princípio da unidade. A unidade de propósito em espírito e em amor. Porque quando a igreja está neste lugar, o mundo reconhece que de fato o Pai enviou seu Filho. Porque a palavra de Deus diz: eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste assim como me amaste. Então, este terceiro ponto, unidade que nós precisamos para cumprir a missão que o Senhor nos confiou e nos outorgou. Porque, segundo os Coríntios, a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores. Segundo os Coríntios 5, a partir do versículo 17. Nós somos embaixadores de Cristo, portanto, somos portadores de uma mensagem das boas novas que leva a esperança ao pecador que está andando na porta larga, num lugar de perdição eterna, e dando a ele a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e aceitar a mensagem de Cristo Jesus, a oferta de Deus que está em seu Filho Jesus Cristo, que é o perdão a toda a humanidade, para que todos se arrependam e creia e seja salvo. Amém? O quarto princípio apresentado por Cristo aqui na sua oração, para que nós vivamos e logremos êxito na missão que Ele nos outorgou, nos confiou, é conhecimento de Deus. Se não, vejamos: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. Então, conhecimento de Deus. E o conhecimento que Jesus está se referindo aqui não é somente o conhecimento teológico. O conhecimento do ponto de vista antropológico, filosófico, um conhecimento teórico. Não é esse tipo de conhecimento que Jesus está se referindo. O conhecimento que Jesus está se referindo é um conhecimento relacional, a partir do âmbito da relação de koinonia que nós temos diariamente com Deus. Um conhecimento revelado de quem é Deus e dos seus propósitos para a humanidade e para cada indivíduo, individualmente falando. Porque embora Deus seja um Deus transcendente, Ele é um Deus imanente. Embora Deus seja um Deus atemporal, Deus também é temporal. Ele se move no tempo. Embora Deus seja um Deus infinito, Ele é um Deus relacional, um Deus de relacionamento. E nós, para cumprir a nossa missão, nós precisamos estar neste lugar de relacionamento com Deus, em aliança com Deus, em obediência a Deus, dentro do escopo, do bojo, dentro do cerne da vontade de Deus, para que nós logremos êxito na missão que o Pai nos outorgou, para que nós vá e dê frutos, e frutos que permanecem para a vida eterna, porque haverá uma recompensa. Haverá uma recompensa para todo aquele que se submete a promessa, que se submete à vontade de Deus e cumpre os propósitos de Deus que Ele tem para a vida de cada um dos seres humanos, coletivamente no âmbito eclesiológico, mas também individualmente, pois Deus tem propósito. Deus tem um chamado coletivo, o chamado para toda a igreja. Deus tem um chamado para cada indivíduo, e o primeiro chamado é para o convite de salvação. Depois deste lugar de passar pela porta, que é a salvação, aí nós conheceremos os demais convites e propósitos que Deus tem para a vida.
de cada um de nós, individualmente e coletivamente, que já foi revelado na palavra, mas tem chamado específico que se dá na medida que nós nos expomos à presença, ele nos revela mediante o seu Espírito Santo. Amém? Então, o quinto ponto para que nós logremos êxito na missão que Jesus nos otorgou, de ir ao mundo e levar a mensagem querigmática, a mensagem das boas novas, àqueles que estão debaixo do sistema deste mundo, que estão vivendo a vida alienada de Deus. É conhecimento da missão que o Pai otorgou ao seu Filho de conceder vida a toda a humanidade. Porque o texto diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço, e estes reconheceram que tu me enviaste. Então, Deus otorgou ao seu Filho uma missão, e esta missão é de conceder vida a toda a humanidade, porque aqui no contexto desse texto, a palavra de Deus diz: assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Então, Jesus tem esta missão da parte do Pai. Então, nós, para cumprir a missão que ele nos otorgou, nós precisamos de conhecimento desta missão. Porque quando o homem foi formado do pó da terra, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E Deus planta um jardim no oriente do Éden. E Deus plantou algumas árvores comestíveis e deu ao homem para que ele se alimentasse, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal que estava no meio do jardim. Deus disse: esta não comerá, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Esta instrução o Pai deu a ele, ao homem, a Adão. E a Bíblia diz que Deus forma a mulher a partir da costela de Adão. E certo dia a mulher caminhando no jardim, a Bíblia diz que a serpente inicia um diálogo com a mulher. E ali a mulher é persuadida, enganada pela serpente, e a serpente coloca a palavra de Deus em xeque, e com a promessa de que se a mulher tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal e comesse, ela seria como Deus. E a Bíblia diz que a mulher, olhando e vendo que o fruto era bom, desejável e agradável, para dele tomar e comer. E a palavra de Deus diz que ela toma, comeu e assim deu a Adão. E Adão comeu, quebrando o mandamento de Deus. E a Bíblia diz, em Romanos 3, a partir do versículo 23, a Bíblia diz que em Adão todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a partir daí parecia que alguém santo, perfeito, sem mancha, sem mácula, pudesse pagar o preço. E a Bíblia diz no prólogo do Evangelho que o Verbo se fez carne, habitou entre nós pleno de graça e de verdade. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Subiu à cruz do Calvário, verteu seu sangue e ao morrer e ao ressuscitar o terceiro dia, o Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, todo aquele que evocar o nome de Jesus e colocar fé em Jesus será salvo. Então, carecia que alguém morresse, Jesus morreu. E em Cristo nós encontramos a redenção, nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo nós somos redimidos. Em Cristo nós temos paz com Deus. Então, só recapitulando, Jesus, ele nos tirou do mundo, nos deixou no mundo e nos enviou ao mundo. Não de mãos vazias, mas ele nos fez portador de uma mensagem. E nós precisamos lograr êxito nesta missão em transmitir esta mensagem ao mundo. Mas para que nós transmitamos com êxito, logremos êxito, nós precisamos da graça e do poder do Espírito Santo. Terceiro ponto, nós precisamos de unidade dentro do corpo, da eclésia. E nós precisamos transitar neste lugar da unidade. O quinto ponto, conhecimento da missão que o Pai otorgou ao seu Filho Jesus Cristo. Então, meu amado e minha amada, se você foi edificado por esta palavra, conscientizado da sua responsabilidade como cristão, de levar a mensagem àqueles que ainda não recebeu a mensagem, para que ele seja conscientizado. Então eu quero orar por você e com você, para que Deus nos dê da sua graça, nos dê do poder do alto, do poder do Espírito Santo, para que nós possamos a cada dia
cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, teologicamente afirmando, a graça já nos foi dada, o poder do Espírito já nos foi otorgado. O que nós precisamos é nos apropriarmos pela fé e crer que este poder e esta graça está conosco e nós nos render à vontade e ao propósito de Deus, para que nós logremos êxito na missão que nos foi otorgada. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada. Senhor, que esta palavra seja aplicada nos corações e que o Senhor traga consciência a cada um de nós da nossa responsabilidade, da missão que o Senhor nos confiou e nos otorgou. Porque o Senhor não nos salvou somente para que nós ocupamos um banco dentro do âmbito eclesiológico. Mas o Senhor nos salvou e nos responsabilizou de uma missão e nos fez portadores de uma mensagem. E o Senhor nos deu a graça e o poder do Espírito Santo. O Senhor nos deu o princípio da humildade, da unidade. O Senhor também nos deu o conhecimento do Pai, o conhecimento da tua missão. Nos ajuda, Senhor, a tomar posse, a nos apropriarmos. Nos ajuda a romper as barreiras, a quebrar os paradigmas, a quebrar as ideologias contrárias à tua palavra e lograr êxito na missão que nos foi confiado para o louvor da tua glória. Senhor, em nome de Jesus, a partir de hoje nos empodera pelo Espírito Santo, pela tua graça, para que nós tenhamos sucesso naquilo que o Senhor nos confiou e nos ajuda, Senhor, a transmitir a tua mensagem. Senhor, nos ajuda a levar a tua palavra àqueles que estão carentes, àqueles que estão sedentos da tua palavra. Nos ajuda para o louvor da tua glória. Marachuri de canturegia, ribicantoria vassuriminacia. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Obrigado por tudo que tu tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que ainda irá fazer. Ó Deus, aplica a tua palavra, aplica em nossos corações, vivifica, porque se o Senhor não vivificar, será somente informação. Mas nesta noite eu recebo pela fé a tua glória, o teu poder e a tua graça e o poder do Espírito, para que nós a cada dia venhamos cumprir a missão que o Senhor nos otorgou para o louvor da tua glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amado, compartilhe esta mensagem para outros, para que eles também possam ser edificados, abençoados pela palavra de Deus, mas também comente aqui no vídeo, para que o YouTube veja que este vídeo é relevante e possa recomendar para outros. E também compartilhe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.